meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E hoje nós daremos continuidade à nossa videoaula do jogo de banheiro de babado. Hoje nós faremos a tampa do vaso. Na primeira aula, eu já expliquei como é feito o motivo, tá? Essa aula já foi postada. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para quem não assistiu. Então, para dar início à nossa aula, nós vamos com o barbante branco da Supremo. Faremos a primeira laçada na agulha. E um espaço antes da nossa ponta do motivo, nós iremos começar. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas para subir. Esse barbante que sobrou, como eu expliquei nas outras aulas, nós vamos puxar ele para a nossa esquerda, para poder prender, esconder esse barbante do arremate, tá? Então, dentro do mesmo espaço, nós faremos dois pontos altos. Dois pontos altos. Tá vendo? Então, nós vamos totalizar 3 pontos altos. Um ponto, que são as correntinhas que nós subimos, o segundo e o terceiro ponto. Para o próximo espaço, que é a nossa ponta, nós vamos fazer duas correntinhas e mais 3 pontos altos dentro do próximo espaço, que é a nossa ponta. Então, 1, 2, 3 pontos altos, mais duas correntinhas, duas correntinhas. No próximo espaço, nós faremos novamente 3 pontos altos. Esse barbante, que é do meu arremate, eu vou puxar ele para minha direita para esconder, tá? Então, 2, 3 pontos altos. Aqui nós vamos fazer mais duas correntinhas. Aqui, como nós temos a curva, vamos ter que fazer a curva do nosso trabalho. Então, no primeiro ponto de base, nós vamos pular. E no segundo ponto de base, que é bem o ponto do meio, tá vendo? Dos 3 pontos altos aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, no mesmo ponto de base, 2, e o terceiro no mesmo ponto de base. Então, nós ficamos no mesmo ponto de base, ó, com 3 pontos altos. Duas correntinhas. Novamente, no próximo espaço, vamos fazer 3 pontos altos. Três pontos altos, duas correntinhas. E aqui, na nossa próxima ponta, mais 3 pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos, duas correntinhas. No próximo espaço, mais 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Novamente, duas correntinhas. Chegamos na nossa emenda, tá vendo? De um motivo e outro. Aqui nós faremos no primeiro espaço um ponto alto.
Aonde fizemos a emenda para juntar um motivo e outro, bem aqui no centro, nós faremos mais um ponto alto. E no próximo espaço, que é a nossa ponta do próximo motivo, mais um ponto alto. Então, ele fica assim, ó. Tá vendo? Um ponto alto desse lado do motivo, um no centro e um no próximo espaço do próximo motivo. Duas correntinhas, no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer dessa forma todo o contorno do nosso trabalho. Quando estiver chegando no final, eu retorno para a gente dar continuidade à nossa aula. Bom, eu já cheguei aqui no final da minha carreira. Olha, eu fiz toda a volta. No último espaço, 3 pontos altos, 2 correntinhas. E agora, na segunda correntinha que fizemos para subir, nós vamos fazer um ponto baixíssimo fechando a nossa carreira. Então, ele vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas para subir. Na lateral, em cada ponto de base, em cada ponto alto, nós vamos repetir um ponto alto. Então, aqui, como nós temos 3 pontos altos, fizemos as 2 correntinhas para subir, que é o nosso primeiro ponto alto. No segundo ponto de base, vamos fazer mais um ponto alto. E no terceiro ponto de base, mais um ponto alto. 2 correntinhas. Chegamos à quina do nosso trabalho, tá vendo? Aonde vai começar a nossa curva. A nossa curva vai ser primeiro conjunto, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Se vocês repararem, começa nessa pontinha e termina nessa pontinha aqui. Aqui, no primeiro ponto de base, nós faremos um ponto alto. No segundo, mais um ponto alto. No terceiro ponto de base, nós faremos 2 pontos altos, que é o nosso aumento. Então, 1, 2 pontos altos. 2 correntinhas, que é o nosso espaço. Aqui a mesma coisa, primeiro ponto de base, um ponto alto. Segundo ponto de base, um ponto alto. E no terceiro ponto de base, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que é o nosso aumento. 2 correntinhas. Primeiro ponto de base, um ponto alto. No segundo, mais um ponto alto. E no último ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer dessa forma até a nossa outra ponta. Nas laterais, nós vamos continuar os espaços com 2 correntinhas e aonde temos 3 pontos altos, vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, tá? Então, 3 pontos altos aqui, continuaremos aqui na segunda carreira com 3 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos. A única diferença é que aqui nós vamos continuar com os aumentos. Então, nós vamos fazer 5 carreiras. Aqui nós já estamos na segunda carreira e quando chegar na quinta carreira, eu volto para mostrar para vocês. Só não se esqueçam que nessa parte do nosso trabalho nós precisamos fazer aumento em todas as carreiras, porque senão ele fica assim curvado, tá? Eu vou continuar o meu, vocês continuem o de vocês aqui e eu já volto para mostrar. Bom, eu já terminei a minha quinta carreira. Depois dos 3 pontos altos, nos 3 últimos pontos de base, são 2 correntinhas novamente. E vamos fechar na segunda correntinha que usamos para subir, com ponto baixíssimo. Então, fica assim, ó.
Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas para subir. Em cada ponto de base, faremos um ponto alto. Então, um ponto alto, próximo ponto de base, mais um ponto alto. Nesse nosso espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos dentro desse espaço. Então, um ponto alto, 2 pontos altos. Nesses pontos de base que dá o nosso aumento, nós faremos um ponto de base para um ponto alto para cada ponto de base, e no último nós faremos 2 pontos altos, tá? Então vamos lá. Um ponto alto para o próximo ponto de base. Em cada um faremos um ponto alto. Cheguei no meu último ponto de base, ó, nesse último ponto de base, nós faremos 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos. Chegamos novamente no espaço, faremos 2 pontos altos dentro do espaço. 2 pontos altos. Nossa carreira vai ficar assim, ela vai ficar toda preenchida. Então, aqui ao lado, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, e no nosso espaço, que são as correntinhas, em todos eles nós vamos fazer 2 pontos altos dentro do espaço. E na parte do aumento é um ponto alto para cada ponto de base, e no último ponto de base 2 pontos altos, tá? Eu vou fazer toda a minha carreira e retorno com vocês. Bom, já cheguei ao final da minha 6ª carreira. Agora, no nosso último espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos. E vamos fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha que fizemos para subir. Então, ele fica desse jeito. Agora, nós já podemos arrematar nosso trabalho. Agora, com um barbante laranja fosforescente, nós vamos dar continuidade nas nossas carreiras, tá? Ela vai ser igualzinha. Então, nós vamos dar o primeiro laço na agulha. E aonde arrematamos aqui, ó, tá vendo? Nós faremos um ponto baixíssimo. Desculpa, um ponto baixo. Então, aqui, assim. 2 correntinhas para subir. Nos próximos 2 pontos de base, faremos um ponto alto para cada ponto de base. Tá vendo que ficou na mesma direção? Aí, nós vamos fazer 2 correntinhas. Vamos pular 2 pontos de base. No terceiro, vamos fazer um ponto alto. E nós vamos fazer ponto alto até o nosso aumento. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, dá o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, em 7 pontos de base, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. No 8º, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, 2 pontos altos. 2 correntinhas, que é o nosso espaço, tá vendo aqui? Pulamos
2 pontos de base e novamente vamos fazer 7 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. 5, 6, 7 pontos altos. E aqui no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas. Então, nós vamos seguir dessa forma, tá vendo? Seguindo o nosso trabalho. E aqui também, tá? Faremos 3 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos, 2 correntinhas. Vai seguir da mesma forma do nosso trabalho, tá? Então, eu vou terminar essa carreira e retorno para mostrar para vocês como tá ficando. Bom, eu já fiz todo o contorno da minha tampa do vaso. É a primeira carreira do barbante laranja. Fiz as 2 correntinhas de espaço e vou fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha que usamos para subir. Então, ele fica assim. Ele dá continuidade ao trabalho que fizemos com o barbante branco, tá vendo? Ele fica na mesma posição, tanto os aumentos quanto as laterais. O que nós vamos fazer agora? Vamos dar 2 correntinhas para subir e vamos dar continuidade da mesma forma que fizemos com o barbante branco. Tá? Nós vamos subir mais 4 carreiras. Quando eu tiver que vai totalizar com barbante laranja 5 carreiras. Quando eu tiver no final da minha 5ª carreira, eu volto para mostrar para vocês, tá? Bom, aqui eu já cheguei na minha 5ª carreira do barbante laranja. Então, fiz 2 correntinhas. E vamos fechar na segunda correntinha que usamos para subir. Fechamos com um ponto baixíssimo. Opa. Ó, então, ele está ficando dessa forma. Na nossa 6ª carreira, 2 correntinhas para subir. Lembra que nós fizemos no barbante branco a nossa carreira sem espaços? Nós vamos fazer a mesma coisa na 6ª carreira. Então, vai ser assim: para cada ponto de base, um ponto alto. No espaço, nós faremos 2 pontos altos no mesmo espaço. Aqui nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base e no último ponto de base faremos 2 pontos altos, que é o nosso aumento. E no espaço, 2 pontos altos. Nós vamos fazer assim por toda a nossa carreira. Eu vou fazer a minha e já volto para mostrar para vocês. Bom, eu já cheguei ao final da minha 6ª carreira com barbante laranja. Então, aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha que fizemos para subir. Agora, nós vamos fazer a ponta do tapete, o babado. Para fazer essa ponta, nós faremos uma correntinha, damos um laço na agulha, vamos pular um ponto de base, 2 pontos de base, vamos fazer 3 pontos altos no terceiro ponto de base. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Vai ficar assim, ó. 2 correntinhas,
E no mesmo ponto de base, nós faremos mais 3 pontos altos, tá vendo? Aonde nós fizemos os 3 primeiros pontos altos, no mesmo ponto de base, vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha, vamos pular 1, 2, no terceiro ponto de base, faremos um ponto baixo. Novamente, uma correntinha, pularemos 1, 2 pontos de base, e no terceiro, nós faremos 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Duas correntinhas, no mesmo ponto de base, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha, pulamos 2 pontos de base e no terceiro vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vai ficando assim, olha. Então, nós vamos seguir por toda a volta do tapete. Quando tiver no final, eu volto para mostrar para vocês. Bom, eu já terminei toda a minha volta do meu tapete. Agora, nós arrematamos com um ponto baixíssimo, aonde nós iniciamos o babado, tá? Então, aqui, olha. Nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Aqui nós já podemos arrematar o trabalho, tá? Mas eu tô pintando no meu canto. Pare de você. Agora, com barbante branco, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos dar o primeiro laço na agulha. Dobramos nosso trabalho dessa forma e nós vamos trabalhar nesses pontos de base, ó, os brancos. Então, nós vamos fazer assim. Iniciamos com um ponto baixo, uma correntinha, pulamos 1, 2 pontos de base. No terceiro, nós vamos fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, tá vendo? Duas correntinhas. E no mesmo ponto de base, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha, pulamos 1, 2 no terceiro ponto de base, fechamos com ponto baixo. E nós vamos fazer assim por toda a nossa carreira da parte branca. Eu vou fazer o meu e retorno com vocês. Eu já terminei a minha carreira de babado, a branca e a laranja. Agora, nós vamos virar o trabalho com o barbante laranja. Nós daremos a primeira laçada na agulha. Aqui no meio dos dois motivos, tá vendo? Ó, dessa forma, bem no centro do tapete, desculpa, da tampa do vaso, nós vamos iniciar aqui, ó. Tem a última carreira antes do babado, que nós fizemos inteira.
nós vamos iniciar uma antes. Na quinta carreira do barbante laranja, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós vamos dar início. Tá vendo que tá bem no meio, ó? Nós daremos início aqui. Então, aqui no meio, nós vamos, ó, bem no meio. Antes da carreira, da última carreira, que é a carreira completa, nós faremos o primeiro ponto baixo. Duas correntinhas para subir e vamos fazer 5 pontos. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui no nosso tapete, nós vamos pular 1, 2, 3, 4. Na quinta carreira, nós fazemos um ponto alto, tá? Então, ó, nós fizemos 2 correntinhas para subir, mais 5 correntinhas. Contamos 5 pontos. Então, nós fizemos aqui, o próximo é 1. Aqui no espaço tem 2 pontos. Então, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, a gente faz um ponto alto. Então, vamos lá. No quinto ponto, um ponto alto. Novamente, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos pular novamente. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto de base, um ponto alto. Então, ele vai ficar assim, ó. Nós vamos fazer isso até o outro lado. Com o tapete dobrado, vai dar no mesmo, ele vai acabar aqui, ó. Bem no meio do outro tapete. Do outro lado da tampa do vaso. Então, eu vou fazer toda a minha volta. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês, tá? Bom, eu já cheguei do outro lado. Se vocês verem, ó, ficou certinho. Comecei aqui e terminei aqui, ó. Dá certinho, tá? Se fizer a mesma quantidade de pontos que eu fiz, dá certinho. Agora, chegando no final, nós vamos fazer 2 correntinhas para subir. Novamente, vamos fazer mais uma carreira com 5 correntinhas de espaço. 1, 2, 3, 4, 5. Laçamos a agulha e vamos fazer um ponto alto no ponto alto anterior, tá vendo? Fazemos um ponto alto, novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No próximo ponto alto, vamos fazer mais um ponto alto. Nós vamos caminhando assim até a nossa outra ponta do trabalho. Essa redinha vai ficando dessa forma, tá vendo? Então, eu vou chegar... Na verdade, nós vamos fazer essa carreira e mais uma carreira. São 3 carreiras com 5 correntinhas de espaço. Então, eu vou fazer essa e mais uma carreira, que é a nossa terceira carreira, e retorno para mostrar para vocês. Bom, eu já cheguei, completei minha terceira carreira. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas para subir. Viramos o trabalho.
Ao invés de 5 correntinhas agora, nós vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. No ponto alto da carreira anterior, nós faremos no ponto de base um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas. No próximo ponto de base, um ponto alto. Então, ela vai ficando assim, ó. Tá vendo que ela tá um pouco menorzinha? Nós vamos fazer dessa carreira, com 4 correntinhas de espaço, nós vamos fazer 2 carreiras. Eu vou fazer a minha e já retorno com vocês. Bom, eu já fiz minhas 2 carreiras com 4 correntinhas de espaço, cada ponto alto. Agora, nós faremos a próxima carreira com 3 correntinhas, a outra com 2 correntinhas e a última com 1 correntinha de espaço, tá? Então, ó, 2 correntinhas para subir, viramos o trabalho. 3 correntinhas, 1, 2, 3, que são as 3 correntinhas de espaço. No próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto, que é o nosso ponto de base, tá? Então, vai ficando assim. 1, 2, 3 correntinhas, no próximo ponto alto, fazemos um ponto alto. 1, 2, 3, no próximo ponto de base, um ponto alto. E assim nós vamos fazer toda a carreira. Na próxima carreira, nós faremos 2 correntinhas de separação. E na última carreira, 1 correntinha de separação. Eu vou fazer a minha e no final eu volto para mostrar para vocês como a gente faz as correntinhas para a gente poder fazer amarrar a tampa do vaso atrás, tá bom? Eu já terminei minha última carreira, então ele ficou assim, ó. Agora aqui, nós vamos fazer 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aí você já pode arrematar, tá? Então, vai ficar um cordãozinho assim, ó. Pra quê? Pra gente amarrar quando colocar no vaso, ó. E eu vou fazer aqui desse lado também. Para fazer do outro lado, nós daremos um laço na agulha. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e 29 correntinhas ou 30. Não dá muita diferença, não. Quase nenhuma, na verdade. Eu fiz 30 correntinhas, tá? Arremato. Depois dessa ponta que sobra aqui, a gente pode cortar. Não tem problema que não desmancha, é só não cortar muito perto, ó. Dá pra ver? Ó. Aí aqui, depois coloca na tampa do vaso, amarra pra segurar aqui. E essa depois a gente arremata. Bom, a nossa tampa do vaso ficou assim. Quem gostou, deixe seu like. Se inscrevam no canal para não perder as próximas videoaulas. Obrigada, beijinhos.